Sejam bem-vindos a esta aula aqui do Ministério Cinco Solas. Meus amados, se há um conjunto de documentos na história do cristianismo capaz de constranger e desestabilizar as certezas confortáveis do homem moderno, esse conjunto são os padrões de Westminster, compostos pela Confissão de Fé, pelo Catecismo Maior e também pelo breve Catecismo de Westminster. Formulados no século XVII por teólogos e pastores, em sua grande maioria puritanos, reunidos na abadia de Westminster. Esses textos sintetizam a cosmovisão bíblica reformada, com um rigor que hoje soa radicalmente contracultural. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura, em uma era profundamente antropocêntrica, na qual a autonomia individual do homem é tida como o valor supremo, onde o livre-arbítrio humano é idolatrado e Deus é frequentemente reduzido a um mero assistente terapêutico cuja única função seria validar os desejos das criaturas. Contudo, perceba, a teologia dos puritanos parte de uma premissa diametralmente oposta. O fim supremo e principal do homem não é a sua autoafirmação, mas é glorificar a Deus e gozá-lo, ou seja, ter prazer, alegria e felicidade em Deus para sempre. Deus é o Criador absoluto, um espírito perfeito, perfeitamente puro, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ele faz todas as coisas para a manifestação da sua própria glória e segundo o conselho da sua soberana e inalterável vontade. Ao longo dos próximos minutos, analisaremos as 4 doutrinas mais polêmicas para os dias de hoje dos padrões de Westminster: a morte do chamado livre-arbítrio e a depravação radical da natureza humana, o decreto incondicional da predestinação e da reprovação eterna, o escândalo das obras moralistas e a exclusividade absoluta da salvação em Cristo, o princípio regulador do culto tão esquecido hoje em dia e a santificação inflexível do dia do Senhor. Eu quero que você me acompanhe agora nesses tópicos maravilhosos. Vamos falar sobre a morte do livre-arbítrio e a depravação total. A primeira grande colisão entre a modernidade e os padrões de Westminster reside na compreensão sobre quem é o homem. A cultura contemporânea sustenta o dogma de que o ser humano nasce moralmente neutro ou, o que é pior, intrinsecamente bom, dotado de plena liberdade interior para poder decidir o seu destino e inclinar-se para o bem espiritual. Lê do engano. A Confissão de Fé de Westminster desfaz essa ilusão ao narrar a tragédia cósmica da queda. Deus dotou o homem original de liberdade moral e estabeleceu com Adão um pacto de vida baseado na perfeita obediência. No entanto, nossos primeiros pais, seduzidos pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento, esse mandamento divino, como? Comendo do fruto que lhes era proibido. Como Adão era o representante federal de toda a humanidade, todo o gênero humano pecou nele e caiu com ele. O diagnóstico confessional sobre a condição humana decaída é devastador. Morte espiritual e corrupção integral.
Por quê? Pelo pecado original, o homem perdeu a comunhão com Deus, decaiu de sua retidão original e tornou-se inteiramente corrompido em todas as partes e faculdades da alma e do corpo. A perda total do arbítrio espiritual é uma outra consequência. Ao cair em estado de pecado, o homem perdeu inteiramente o poder da sua vontade em relação a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Indisposição e inimizade. O homem natural está não apenas fragilizado, mas morto no pecado, inteiramente indisposto, incapaz e avesso a qualquer bem genuíno e legítimo, e inclinado verdadeiramente e continuamente à prática e desejo de todo o mal. Isso significa que a vontade humana, embora continue operando livre de coação física externa, está moralmente escravizada à sua própria pecaminosidade. O ser humano decaído é incapaz de, por suas próprias forças, converter-se a Deus, ou sequer preparar-se para essa conversão. Ele é por natureza filho da ira, escravo do pecado e réu da justa condenação divina. Perceba que toda confiança contemporânea no aperfeiçoamento moral rui diante dessa constatação bíblica. Sem a regeneração sobrenatural e monergista, operada exclusivamente pelo Espírito Santo, o ser humano jamais buscará o verdadeiro Deus. É isso que nós aprendemos no símbolo de fé de Westminster também. Vamos agora à dupla predestinação e a reprovação soberana. Se o homem está espiritualmente morto e incapaz de se salvar, de onde provém a salvação? É uma pergunta lógica. Aqui encontramos o ponto talvez mais controverso de todo o sistema reformado e mais odiado também nos dias de hoje. A doutrina dos decretos eternos de Deus. A confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 3º, afirma categoricamente que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece no tempo e na história. Tudo. Deus não decreta qualquer acontecimento pelo fato de ter o previsto como futuro no curso das causas humanas. Perceba, sua presciência fundamenta-se em seus próprios decretos soberanos. Dentro desse decreto eterno, encontra-se a doutrina da predestinação, eleição incondicional. E isso como choca o coração ímpio. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu em Cristo para a vida e a glória eterna um número específico de homens e anjos. Essa escolha foi fundamentada exclusivamente no beneplácito de sua graça e amor soberano, e não em qualquer previsão de fé, boas obras, perseverança ou qualquer mérito na criatura. Esse número fixo e imutável, esses homens e anjos predestinados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é exato e definido, de sorte que não pode ser aumentado nem diminuído. O decreto de reprovação é o outro lado da moeda. Segundo o inescrutável conselho da sua soberana vontade, pela qual o Senhor Deus concede ou recusa misericórdia a quem lhe apraz, aprove a Deus passar de lado o restante dos homens e ordená-los para a desonra
e a ira por causa de quê? Dos seus próprios pecados. Para quê? Para o louvor da sua, de Deus, gloriosa justiça. Para a mente moderna, educada em um igualitarismo secular, a ideia de que Deus elege soberanamente alguns para a salvação e deixa outros entregue à justa condenação pelos seus próprios pecados soa inaceitável. Todavia, os teólogos puritanos de Westminster lembram que a misericórdia de Deus é uma dádiva absolutamente livre e graciosa, e não uma dívida que o Criador tem para com as criaturas caídas. Há uma grande diferença nisso aqui. Se todos pecaram e merecem a condenação dos réprobos manifesta a perfeita justiça divina, enquanto a salvação dos eleitos exalta a majestade de sua insondável graça. Com isso, nós temos aqui o mito do homem bom e a exclusividade da salvação. Perceba que um dos pilares do senso comum na atualidade é a crença de que qualquer pessoa sincera, que pratique atos de caridade e viva conforme a sua própria consciência ou religião, será aceita por Deus. Contudo, os padrões puritanos de Westminster tratam essa presunção moralista como um engano fatal. Um engano terrível. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, aborda de forma cirúrgica a natureza das obras feitas por homens que não foram regenerados pelo Espírito Santo. As chamadas obras dos não regenerados. Perceba que, embora tais ações possam coincidir quanto à matéria externa com aquilo que Deus ordena, por exemplo, como ajudar o próximo, agir com honestidade civil, ou mesmo praticar atos de filantropia, elas, per si, não procedem de um coração purificado pela fé. Não são feitas segundo a Santíssima Palavra de Deus e não tem como objetivo a glória de Deus, revelando-se o caráter pecaminoso da moral autônoma. Entenda que, por não nascerem da fé salvadora e não visarem a honra do Criador Santíssimo, as melhores obras do homem natural são intrinsecamente pecaminosas, incapazes de agradar a Deus e inúteis para merecer ou preparar a pessoa para receber a graça justificadora. Ainda mais escandalosa para o dia de hoje é a declaração expressa no capítulo 10, na seção 4 da Confissão de Fé e na pergunta 60 do Catecismo Maior. A incapacidade da luz natural e do pluralismo religioso. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo não podem ser salvos, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza ou aos preceitos da religião que professam. Chocante, né? A severidade da confissão. A Confissão de Fé de Westminster ela assevera que afirmar e sustentar que pessoas podem ser salvas fora da mediação de Cristo e do ministério do Evangelho e do poder do Espírito Santo é uma doutrina sobremodo perniciosa, satânica e detestável. Não existe justiça própria diante do tribunal celestial. A justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual
Ele perdoa os pecados e aceita o pecador como justo, não por causa de qualquer virtude infundida ou praticada por ele, mas unicamente pela imputação da obediência perfeita e da satisfação sacrificial de Jesus Cristo, recebidas somente pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A soberania de Deus no culto e a santificação do dia do Senhor. Por fim, a soberania de Deus proclamada em Westminster não diz respeito apenas à salvação individual, mas ela governa como a igreja deve se reunir e adorar ao Criador. Em uma época em que o culto religioso foi transformado em entretenimento performático e espaço de experimentação humana, o chamado princípio regulador do culto permanece como uma barreira inegociável. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster e as exposições do segundo mandamento nos catecismos ensinam proibição de invenções humanas. O modo aceitável de cultuar ao verdadeiro Deus foi instituído por ele mesmo e é tão limitado por sua vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações, invenções ou preferências dos homens. O culto deve ser puro e instituído pelo próprio Deus. O segundo mandamento proíbe terminantemente estabelecer, aprovar ou usar qualquer rito, cerimônia ou adoração que não esteja expressamente prescrita taxativamente nas Escrituras Sagradas. Aí nós temos o dia do Senhor. Em contraposição ao secularismo contemporâneo, Deus estabeleceu um preceito perpétuo e moral: a consagração de um dia inteiro em 7, o domingo, ou o dia do Senhor, para um santo descanso, o Shabat cristão. Isso exige a abstenção não apenas do trabalho secular, mas de todas as recreações mundanas que são lícitas nos demais dias, dedicando todo o tempo do domingo aos exercícios públicos e particulares de culto a Deus e às obras de estrita necessidade e misericórdia. Com isso, meus amados, podemos fazer uma conclusão e uma reflexão final. Examinar os padrões de Westminster diante dos padrões culturais contemporâneos é um verdadeiro exercício de confronto radical. A teologia puritana remove o homem do centro do universo e restabelece a majestade de Deus em seu trono soberano. Aliás, onde sempre esteve. Ela nos ensina que a Escritura Sagrada é a nossa única regra infalível de fé e prática. Que a salvação pertence unicamente ao Senhor de ponta a ponta. Que o ser humano nada possui de que possa se orgulhar. E que o culto a Deus não é desenhado para satisfazer os gostos da congregação, mas para obedecer às ordens do soberano legislador. A doutrina confessional não foi redigida para amaciar o orgulho humano, mas para quebrantar o coração, silenciar toda presunção de mérito e fazer o pecador repousar única e exclusivamente na justiça de Cristo Jesus.
Meus amados, que possamos retornar à solidez das Escrituras e à profundidade dessas verdades eternas. A Deus somente toda a glória. Só lhe deu glória. Amém. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está em mais um conteúdo disponibilizado em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço.